Bom dia, irmãos. O Senhor nos abençoe. Já tem nos abençoado, mas que também esse momento seja um momento da bênção do Senhor, que nós possamos compartilhar e aprender algo da palavra de Deus. Que Deus nos dê a liberdade aos irmãos também, para que possa participar, para que a gente possa, de alguma forma, aprender. Sempre aprendemos com a palavra do Senhor. E que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, possa nos direcionar de uma forma que a gente possa entender aquilo que a palavra de Deus quer dizer nessa passagem, né? Lucas capítulo 7, onde é o texto da nossa leitura e da nossa explanação nessa manhã. Aqui conta a história dessa mulher pecadora, né? Eu costumo dizer que essa passagem vai falando dos ensinos que o Senhor foi transmitindo, os acontecimentos, os ensinos, dos acontecimentos que foram acontecendo no caminho da cruz. O caminho da cruz foi... Obrigado, irmão. Então nós vemos os acontecimentos, os ensinos que foram acontecendo no caminho da cruz. Não adianta o ser humano adotar e praticar os ensinos do caminho da cruz, se ele não chegar na cruz com Jesus e morrer com ele. Adianta nós aprendermos e praticarmos o Sermão do Monte, se nós não morrermos com Cristo, se nós não cremos em Jesus. O Sermão do Monte, as mensagens do Sermão do Monte faz parte dos ensinos do caminho da cruz, mas não são normas para a salvação. Não são normas para a salvação. O Sermão do Monte são os ensinos para nós exercitarmos como resultado da salvação. Não é? Então não adianta nós aprendermos, decorarmos os ensinos do Sermão do Monte, se nós não nascermos de novo. É necessário nascer de novo. Aquele que não comer da minha carne, não beber o meu sangue, ele vai falar dessas coisas, ele fala de morte. Então é necessário que haja esse entendimento. As práticas cristãs não levam o ser humano ao céu. O que leva o ser humano ao céu é o entendimento da salvação em Cristo Jesus. É o arrependimento, é a confissão dos seus pecados. É isso que leva o ser humano ao céu. Práticas cristãs. Eu disse que não adianta a gente ficar lutando para que a sociedade tenha práticas cristãs. Não resolve. Só dá briga, só dá confusão. Só vai dar confusão. Se obrigar, você tentar impor uma prática cristã numa pessoa que não tem Cristo como Salvador, não vai funcionar. É a mesma coisa que você pegar um filhote de leitão, de porco, criar ele dentro de casa, desde o seu nascimento, dar banho, passar perfume, dormir no canto da sua cama, e tá. O dia que você descuidar dele, ele soltar, ele vai para onde? Por quê? Porque a natureza dele é aquilo. Você está entendendo como é que funciona? O Evangelho é isso. O Evangelho não é a norma de práticas. O Evangelho nos convida a um novo nascimento. Um novo nascimento. Nós temos que entender isso. As normas e práticas são resultado do novo nascimento. Novo nascimento. Lidar com as duas naturezas. Duas naturezas. Esse é o desafio de cada um de nós. O desafio nosso, irmão, não é lutar contra as práticas pecaminosas que esse mundo oferece. A luta de cada um de nós é também não se deixar levar por essas práticas pecaminosas. Esse é o desafio nosso. Não é? Esse é o desafio nosso. Então, quando nós tentamos impor uma prática cristã nas pessoas que não são cristãs, só vai dar guerra, confusão, morte, briga, agressão. Vai dar isso. Não é? Você vai virar para uma pessoa que faz coisas que não devia,
ele não vai entender. É discriminação, é crime. É crime. Preconceito. E com veracidade. E eu estou de acordo com isso. Né? Então não adianta nós atacarmos a prática pecaminosa das pessoas. Nós temos que tentar, de alguma forma, levar as pessoas a entender o plano de salvação e crer em Jesus, para que ele possa ouvir aquelas palavras que Jesus diz a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Isso aí. A tática de pregar o evangelho. Ele fazia de judeu pregar o judeu, fraco para com os fracos, né? Ele vai fazer isso, ele não, né? Agora, o interessante, irmãos, agora um crente em Jesus, a gente pode exortá-lo à prática cristã. Você está entendendo? Um crente em Jesus. Nós, como igreja, e diante daqueles que confessam o Senhor com Jesus como Salvador, aí nós podemos exortá-lo, encorajá-los à prática cristã. Né? Aí que vem o ensino, aí que vem o testemunho, aí que vem a presença da igreja em nossas vidas. Já é um outro contexto. Agora, eu tentar impor uma prática cristã a pessoas que não são crentes, é aquela expressão, é pegar cachorro pela orelha, né? É complicado. Então, essa passagem aqui, ela fala dos fatos, acontecimentos, dos ensinos, do caminho da cruz. Né? E o interessante é que os 4 evangelhos, não sei se já perceberam, os 4 evangelhos falam de 4 situações dessas. De 4 ocasiões que Jesus é ungido por uma mulher. 4 situações. Eu, pesquisando sobre isso, muitos ensinadores dizem que são 2 mulheres diferentes. Essa de Lucas, né? E os outros 3 evangelhos falam da mesma mulher. Mas quando a gente começa a ler, e tem outras definições também, que falam de 3 mulheres. Eu gosto mais da interpretação, de 3 mulheres. Né? Porque vai falar aqui em Lucas capítulo 7, e a outra passagem está em João. Vamos abrir o livro de João. Evangelho de João, no capítulo 12. Os 4 evangelistas, só João dá o nome mulher. Só João dá o nome mulher. Mas a circunstância da leitura, né? Se nós estamos aqui para aprender, né? A escola dominical não é baseado na pedagogia, né? Que é a ciência de estudo, ensinar uma estrutura, né, Tisa? Mais ou menos por aí. Não é nesses moldes de uma estrutura para ensinar, uma estrutura que induz ao ensino uma criança, né? Mas nós vamos trabalhar aqui no sentido da eudagogia. Né? O que é a eudagogia? É o ensino é o interesse da pessoa para aprender algo. A eudagogia é nesse sentido. É o interesse das pessoas de aprender algo específico. Então, aqui nós estamos essa manhã isso. Propor algo que nós queremos aprender. O que nós vamos fazer aqui? Aprender de Deus. Então, é um sentido eudagógico, né? Eu estou buscando aprender algo específico. Não na pedagogia que nós oferecemos um montante de ensino necessário, deliberado pelo sistema de ensino, que é o sistema de ensino brasileiro, né? Mas a eudagogia, eu venho para aprender algo específico. Eu quero aprender sobre Deus. Então, nós vamos aqui para aprender sobre Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Vamos atender esse quesito aí, né? Então, o Evangelho de João vai falar o nome
Ele vai dizer aqui no capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. 6 dias antes da Páscoa, na casa de Lázaro, onde estava Lázaro, aqui não fala que era a casa de Lázaro, mas obviamente era, porque Marta servia a mesa, né? Então, obviamente, era na casa de Lázaro, onde Marta servia a mesa, e Maria vem, nome da pessoa específica, e unge os pés de Jesus. Diferentemente da mulher em Lucas capítulo 7. O que acontece em Lucas capítulo 7? O fariseu convida Jesus a ir na casa dele e oferece a ele um almoço, um jantar, um almoço. E vem por detrás uma mulher e chora aos pés de Jesus. E lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga os seus cabelos. Depois ela unge os pés de Jesus. Tá vendo como é que é? Duas mulheres nitidamente diferentes. Nitidamente diferentes. Agora, Lucas, Marcos e Mateus também vai falar de uma mulher. Só que já fala da casa do Simão, o leproso, porque o relato de Mateus, Marcos e João são semelhantes. São bem semelhantes. Só distingue com o seu início. Vamos ver Marcos capítulo 14. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 14. Olha só para a gente. Agora, quem estudou sobre esse assunto e tem um conceito de são duas mulheres, não estou aqui para te convencer. Nós estamos aqui só para aprender, né? Se você tem um conceito que são duas mulheres diferentes, só para a gente. Não estou aqui para. Marcos capítulo 14. Então já começa aqui no versículo 1, e dali a 2 dias era a Páscoa. O que está escrito em João? 6 dias. 6 dias. Mas a leitura toda vai ser a mesma, vai dar a entender que é o mesmo fato, no sentido daquilo que os discípulos falam sobre o desperdício e sobre a resposta que Jesus dá sobre aquela ação que eles têm, aquela discriminação que eles fazem em relação àquilo. É a mesma resposta, mas o seu início é diferente. E dali a 2 dias era a Páscoa. Então já tinha se passado 4 dias. Ele está em outra circunstância, outra casa, né? E dali a 2 dias era a Páscoa. E a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes, os escribas, buscavam como prenderiam, com dolo matariam. Mas eles diziam, não na festa. Não na festa. Aí no versículo 3 vai dizendo, estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um coentro de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Mas a sequência da leitura, você às vezes vai nos confundir no sentido dos mesmos diálogos, sobre o desperdício e sobre poderia dar aos pobres, né? A sequência da leitura vai dar isso. Aí ele vai dizer aqui, ó, e alguns outros que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se para mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramava contra ela. Jesus, porém, disse, deixa para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes pobre convosco,
e podeis fazer-lhes bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contada para a sua memória. Aqui já fala, você já percebe, o final é semelhante. O Marcos e João têm mais ou menos o mesmo diálogo. Desperdício, pobre, né? Essa mesma, você já percebeu que é mesmo discurso? Temos que ajudar os pobres. Tem esse discurso assim, sabe? De demagogia pura, né? Tem muito esse discurso, até hoje tem esse discurso. Os pobres continuam lá na dificuldade, né? Então, irmãos, nós podemos, então, que a gente pode perceber aqui? Que eu tenho, lendo a respeito dessa situação, eu consegui dar a entender que são 3 mulheres. A mulher de Mateus e de Marcos é a mesma. Aí também fala que Tá vendo? Onde ela unge? Os pés ou a cabeça? Vê aí. Entendeu? Então, uma leitura assim simples, de qualquer leigo ler, você vai perceber que são 3, né? Agora tem muitos escritores, muitas pessoas que interpretam, que diz que é 2 mulheres só. Esse fato aí é tudo na casa de Lázaro. Mas não dá a entender porque são muitas coisas que divergem. A data, né? 6 dias antes e 2 dias antes. E você vê que os evangelistas tinham pleno conhecimento de quem era Maria. Então, eles não teriam dificuldade de colocar o nome dela ali naquela situação. Porque era uma pessoa bem conhecida do meio, né? Então, era fácil falar o nome. Né? Você vê que no ciclo de ambiente onde nós frequentamos, você vai ver pessoas que têm um contato melhor com você, sabe o nome dele logicamente. Você trata... Agora, outras vezes você conhece, o nome daquele fulano. Às vezes são pessoas até que convivem no mesmo ambiente, mas você não tem tanto contato, né? Tanto contato. Às vezes tem pessoa, às vezes me pergunta como é que é o nome daquela pessoa que vem na igreja? Né? Não sabe o nome, porque tem pouco contato, né? Pouco contato, às vezes a pessoa tem pouca... Oi? Isso aí também que nós vemos. Porque a gente percebe que Lucas 7 realmente é uma mulher totalmente diferente. A que dá atrito são o que está em Marcos, o que está em João e o que está em Mateus. Esses 3 evangelistas dá a entender que é a mesma mulher. Mas quando você faz uma leitura assim simples, você percebe que está falando de 2 fatos diferentes. Porque Marcos e Mateus é bem semelhante a estrutura. Você vai perceber que vai falar de 2 dias antes, ungiu a cabeça, né? Vai falar... Porque Simão era um nome muito comum. O nome Simão aparece aproximadamente no Novo Testamento em 3 ocasiões bem distintas, diferentes um do outro, mais ou menos 9 vezes que ele vai aparecer esse nome Simão, bem distinto de um do outro, não sendo o mesmo Simão, né? Então era um nome bem comum, o nome Simão. E a gente percebe também, como a Tisa diz, os Marcos, Mateus e Lucas era um ambiente a qual as pessoas estavam ali, Jesus estava sendo bem recebido, né? Agora no livro de Lucas, ele não estava sendo bem recebido, ele mesmo vai reclamar das pessoas de Simão a respeito do tratamento que ele estava recebendo ali. Porque o Lucas fala o nome Simão e também Mateus e Marcos vai falar o nome de Simão, né? Então pode dar essa confusão, mas Simão é um nome bem comum naquela época, né? É igual a gente hoje, de repente, nem tanto, mas um tempo
atrás, era muito nome de Maria, né? Era muito Maria. Hoje os nomes Maria já não é tão assim colocado em criança, mas num tempo mais atrás era o nome mais colocado no Brasil, era o nome Maria. Hoje já mudou para Theo, para... Tem uns outros nomes agora novos aí que está sendo campeão de audiência, né? Mas no passado era muito comum, né? Você abre o fichário lá da loja lá, o nome, o M de Maria é o que mais tem, né? O mais tem é Maria, né? Então Simão era mais ou menos um nome nesse sentido, né? Vamos abrir lá, voltar no livro de Lucas, capítulo 7, só para a gente tentar aplicar algum ensinamento a respeito dessa passagem aqui. Então, irmãos, nós podemos perceber que são, no meu conceito, não é que a minha palavra seja a verdadeira, mas eu tive uma absorção melhor, dividindo esses três fatos, sendo como uma ação de três mulheres diferentes, né? De três ocasiões diferentes. Uma lá 2 dias antes da Páscoa, outro fato 6 dias antes da Páscoa, e essa passagem aqui de Lucas, a qual a gente vai tentar, a gente vai caminhar um pouquinho mais nessa passagem. Os irmãos têm a liberdade de participar, tá? Pode ficar à vontade para interromper a hora que quiser. Lucas. Então, olha só para a gente caminhar um pouquinho no livro de Lucas aqui. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. É aquilo que nós falamos. Ele parece que dá a entender, sabe? Que Jesus ele ia na sinagoga, né? Dá a entender. Ele ia na sinagoga, acabou a reunião da escola dominical, né? Estava batendo um papo na calçada, esperando que alguém convide para almoçar, né? Eu até brinco com as pessoas, então, esperando que alguém me convide para almoçar. Né? Aí esse Simão, já que você está aí, vamos almoçar lá em casa. Fala lá, irmão. Verdadeiramente, ou foi para o intuito de pegar o Senhor Jesus no contrapé e desfazer dele? Isso. Porque à frente um pouquinho aí, nós vemos que ele desfez dele. É isso aí que não. Se ele talvez fosse um profeta, Uhum. ele saberia a quem estava ali tocando nele. Sim, Mas sei. se bem o fariseu, se bem que realmente era um profeta, e ele sabia de todas as coisas. Esse aí que nós vamos tentar caminhar nesse sentido aí, né? Então dá a entender que a refeição não era assim preparada para Jesus nessa circunstância aqui. Os outros fatos eram. Jesus foi esperado naquele momento ali, né? Você pode ver que os outros relatos dá a entender que aquele almoço, aquela refeição foi preparada com a finalidade de receber Jesus. Aqui dá a entender que por acaso calhou e convidou ele para ir. Vamos em casa almoçar? Fiz muita comida ontem, vai estragar mesmo? Vamos, né? Aquele sentido assim, sem muita importância. Né? Por que eu chego nessa conclusão? É o que o senhor Nelson nos lembra ali. É que na sequência do diálogo a gente vai entender isso, quando Jesus reclama do tratamento que ele recebe. Ele reclama do tratamento que ele recebe. Né? Vamos ver a leitura. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Comesse com ele. Essa expressão você já percebe a não exclusividade. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos de sua cabeça,
e beijava os pés e ungia-lhes com unguento. O interessante, irmãos, essa mulher, a Bíblia expressa uma pecadora, né? Em outras passagens vai falar que é uma prostituta, e eu creio que seja. Você sabe por que eu creio que seja uma prostituta? Porque ela leva um vaso de alabastro, algo caro. Algo caro. Então, uma mulher que era pejorativamente chamada de pecadora, ela não era uma pessoa ilustre na cidade para ter condição de comprar um vaso, um produto daquele caro, né? Se ela fosse uma pessoa ilustre que tivesse condição, eles não iam chamar ela pejorativamente de pecadora. Não ia chamar. Então, onde ela arrumava dinheiro para comprar esse produto caro? Na sua prostituição. Está acompanhando o raciocínio comigo? Porque as mulheres, naquela época, elas não tinham facilidade de trabalhar, de ter emprego bem remunerado. Elas eram bem desvalorizadas. Né? E uma mulher que tinha dinheiro, ela tinha que ter um marido que tivesse oposição. E uma mulher que tivesse um marido na oposição, não, de repente, isso é uma interpretação, não estou dizendo que é, se você tiver outra colocação diferente disso, pode ficar à vontade, tá, irmãos? Pode ficar à vontade. Você está entendendo o que eu quero chegar? Era um vaso de um produto caro. Portanto, lá em João 300, fala do valor do vaso da outra pessoa, né, de Maria, era resultado de um ano de trabalho de um trabalhador braçal. Você vê o valor do conteúdo daquele. Então, a Bíblia vai falar de uma mulher pecadora, que outras definições pode até falar prostituta no sentido, mas dá a entender que era, por quê? Porque ela tinha dinheiro para poder comprar algo daquele valor, algo caro, né? E como ela poderia arrumar dinheiro? Através da sua profissão, né? Isso aí. E fala de choro, nos fala de um arrependimento, não é? Ali não é simplesmente um ato de adoração, mas primeiramente um ato de arrependimento. As lágrimas falam de arrependimento. A adoração nossa ao Senhor só vai se dar se um dia teve um ato de arrependimento. É aquilo que eu digo, não adianta as práticas dos ensinos, as práticas cristãs. Precisa de um novo nascimento. Então aquela lágrima ali representa um novo nascimento. Um arrependimento. A maioria das pessoas sentaram na mesa naquela época é igual a gente tem hoje. Aquela mesa alta, cadeira, não. Eles deviam se sentar com os pés para trás, assim, né? A posição, e ela estava por trás dele, os pés estavam lá atrás. Sim. Mais ou menos a estrutura da história, como funcionava, era mais ou menos nessa condição. Pode falar, Sr. Nelson. Era necessário haver aquele processo ali. Né? Talvez na nossa mente nós pensamos, mas como que aconteceu? Como que aconteceu? Não, aí eu daqui, onde eu estou, eu digo, mas o irmão nada pronunciando, não é o que ele está falando, é outra coisa, então. Mas ali tinha que passar por aquele processo, porque ali tinha que haver a salvação de uma alma. E realmente esta pessoa, esta alma que entrou ali, necessitando dessa salvação, foi quem? A mulher. Agora, por que também o Senhor Jesus entrou na casa do fariseu ali? Ele podia dizer, não, eu não vou entrar aí na sua casa não, mas ele aceitou a proposta, entrou lá. Ele sabia
que aquela operação teria que ser feita ali, entendeu? Sim. E que esta pessoa vinha até ele. Então, é muito difícil para nós também fazer um julgamento de acordo com o nosso pensamento. Nós temos Sim. que, dentro da leitura, do que está profetizado, então essa a gente não tem que pensar bastante para poder ter um discernimento sobre isso. Com certeza. Então, é o que a gente vê aqui. Então, essa mulher, ela tinha condição financeira para ter um valor para fazer aquela situação. Agora, outro ponto importante, que aqui não há discriminação pelo valor do coentro. Sabia que não há, sério? Não há discriminação aqui. A discriminação aqui está na pessoa a qual ofereceu aquilo. Né? Porque o ser humano, nós como ser humano, nós temos facilidade de julgar as pessoas. Então aqui não houve uma recriminação sobre o vaso, houve uma discriminação da pessoa. Né? Aqui a gente vê na leitura, nós vamos percebendo. Estando por detrás de seus pés, chorando, começou a algar com os pés com lágrimas, enxugados com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então a discriminação está na pessoas. Né? É isso que nós, como ser humano, nós temos facilidade de julgar as pessoas. Nós temos uma facilidade muito grande de julgar e discriminar. Temos uma facilidade muito grande. Nós temos que ter consciência disso. E nós temos que lutar contra isso. Né? Que a gente desvaloriza a pessoa, discrimina pessoas automaticamente. Automaticamente, a gente discrimina pessoas. Sincera. É isso aí. A representação das lágrimas traz isso para nós. Né? Um arrependimento e acompanhado de uma adoração ao Senhor. Né? Então não há... A ordem é essa. Primeiro salvação. Depois adoração. É a escala do tabernáculo. O tabernáculo tinha uma porta que não era uma porta, era um lençol. Acho muito interessante. A porta do tabernáculo era um lençol. Se você descuidasse na calçada, você caía lá dentro. Né? Não tinha maçaneta, trancava, era um véu. Né? É grande, colorido. O que será que é colorido? É para chamar atenção. Né? Aquele colorido, aquelas coisas bonitas. Né? Não tinha, a porta era um véu. Se você cambaleasse, passasse os 11, você caía lá dentro. Fácil acesso. Mas quando você caía lá dentro, tinha um processo. Tinha um processo. Né? Tinha pia, né? Até você chegar no altar do sacrifício e depois você ia chegar no local de adoração. Tinha um processo. Né? Tinha todo um processo. Você não podia entrar lá dentro e já ir lá para o local de adoração. Mas tinha todo um processo para chegar lá dentro. Você poderia estar dentro do pátio, mas não fazer parte do movimento ali. Você não estava desfrutando. Né? É como uma pessoa, né? Eu lembro de um conhecido meu, e ele um descrente convicto, né? Mas tinha o prazer de falar: eu já ajudei a construir 3 igrejas. Né? Ele falava isso com convicção. Né? Vocês até alguns conheceram aí, já até morreu. Né? Não vou falar o nome dele, não, mas ele é conhecido. Oi? Não, não é Argentina, não. Argentina é outro patamar. Né?
Mas ele falava com o maior gosto. Eu ajudei a construir a igreja lá. Ele era pedreiro, né? Construir. Aí eu pensava comigo, os caras que ajudou Noé a construir a arca. Eu não falei com ele, não, tá? Eu nunca tive coragem de falar com ele. Mas poderia ter falado, sabe? Ele era assim meio arrogante, muito assim, sabe? Aquele que brigava à toa, né? Já acha que a pessoa que briga de qualquer coisa é o cara que brigava qualquer coisa ali, né? Escandaloso. Aí eu nunca tive coragem, não, mas eu pensava, rapaz, acho que esse aí era um dos carpinteiros de Noé. Ajudou Noé, mas a água veio e ele ficou. Ele ajudou Noé a construir, porque Noé não construiu a arca sozinho, vocês sabem, né? Não havia possibilidade de Noé e seus 3 filhos construir a arca. É muita gente ajudando, né? Muita gente ajudando, mas sem crer naquilo. Ajudando esse maluco a fazer isso aí, mas aqui, ó, doido de pedra, né? De repente, esse era o comentário nos botequins, né? Doido de pedra, estão lá lutando lá, mas aquele é bom de paga, não estão recebendo. Então é isso. Então, ele vai dizer aqui, perdi até a leitura aqui. E quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse: Simão. Ele dá o nome, tá vendo? Simão. Olha que vamos fazer uma associação. O outro Simão, quem era o outro Simão? O que aconteceu com ele? Foi curado. Raciocina comigo. Um cara que foi curado de uma doença que não tinha cura. Por um processo milagroso. Por alguém que ele viu o milagre acontecer. Né? Ele viu o milagre. Olha só, raciocina comigo. O cara de lepra que não tinha cura, ia morrer, não tinha remédio. E o cara é curado por uma pessoa que ele viu assim, ó. Ele viu o cara curando ele. Você acha que esse cara curado de lepra ia ter essa palavra aqui, ia falar isso aqui, se ele fosse realmente profeta e sabia quem estava falando? Você acha? Você acha que um cara que foi curado de uma doença incurável e por alguém que ele viu acontecer um milagre, você acha que ele ia falar dessa pessoa assim? Uma pessoa que nos ajuda, gente, uma mínima coisa, a gente fala tão bem dele. Fica grato. Você fala bem da pessoa, né? Analise alguém que te ajudou e você fala bem dessa pessoa. Imagina alguém que você tem um conceito bom dele e você fala bem dessa pessoa. Né? Esse irmão aqui não. Olha para aquele fato e fala assim, se esse cara fosse... Isso é um charlatão. Isso é um enganador. Profeta nada. Se ele fosse realmente um profeta, ele ia saber que essa mulher não merece tocar nele. Você está acompanhando o raciocínio? Então, não é o mesmo Simão de Marcos e Lucas e Mateus. É outro Simão. É outra história. É outra mulher. Né? Então, são os pormenores que a gente vai podendo perceber e entender. Né? E nós vemos aqui, essa mulher, ela oferece, na sequência da leitura, ele vai dizer assim... E respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Só para um outro comentário sobre esse Simão aqui, é aquilo que nós dizemos no início, o senhor Nelson até comentou. Ele foi convidado, foi convidado, de repente, só para aparecer, o Jesus já estava bem famoso, né? Ostentar, né? Mas não... Você vê que é igual pessoas que falsos crentes em Jesus. Ele tem uma pompa lá fora e tudo, e fala, e prega, e
né, fogo puro, mas você vai ver nos seus pormenores, tem dificuldade de pagar os outros, tem dificuldade de convivência, não, né, já são várias coisas. Não estou dizendo que a gente é perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas tem certas coisas que nós temos que melhorar, gente. Tem certas coisas que a gente tem que melhorar. A gente nunca vai conseguir ser um santo da perfeição, mas nós temos que, tem certas coisas que tem que deixar. Certas coisas que tem que deixar, né? Então esse Simão, ele discrimina o Senhor, né? E Jesus vai argumentar agora aqui, a partir do capítulo 41, aí ele vai contar essa história aqui, né? Jesus, ele trabalhava muito nos seus ensinos, ele falava muito, ele contava muito uma história, né? Sabe por que ele conta isso? Sim. Ele contava uma história. Uhum. Porque tem certas pessoas que têm facilidade de aprender através de história, de conto, né? Tem pessoas que têm facilidade. Tem pessoas que já têm outro ritmo de aprendizagem. Já não faz tanta diferença para eles. Ele quer informação. Agora tem pessoas que a história... Então você vai contar uma parábola, vai contar uma história, vai contar um fato, para a gente poder entender. Para a gente poder entender. É como se fosse uma ilustração do ensino. É uma ilustração do ensino, né? Então ele vai contar essa história. Ele vai contar e vai dizer que um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E dize, pois, qual deles o amarás mais? Né? Então nós vemos aqui, irmãos, que uma coisa interessante, outras mulheres que ungiram Jesus, elas tinham uma adoração de 300 dinheiro. E essa aqui tinha uma dívida de 500. E Jesus, no fato ali, ela perdoa. Essa mulher aqui, ela tem uma atitude de arrependimento e adoração. As outras só têm atitude de adoração, que elas já tinham sido arrependidas. Por causa disso que não há discriminação nas outras. As outras não são discriminadas a pessoa, discrimina a adoração. Porque essa aqui, ela tinha uma dívida de 500. Não sei se está conseguindo com o meu raciocínio. Então ela tem uma atitude de arrependimento e em seguida uma ação de adoração. Maior. Humanos. E aí, esse caso, você achava uma devedora. Uhum. E as outras mulheres, você vê que era uma atitude de adoração, não era atitude de arrependimento. Por causa disso que não há discriminação, porque as outras mulheres eram conhecidas. Eles já sabiam que elas eram arrependidas. Agora essa aqui não. Por causa que a discriminação aqui é em relação a ela, não a atitude. Nos outros acontecimentos, a discriminação é em relação à atitude. Né? Esse valor tão caro, um desperdício. Eles não julgam a mulher. Por quê? Porque as outras já eram arrependidas. Era um ato simplesmente de adoração. Agora essa aqui não. Essa aqui era um ato de arrependimento. Por causa disso que há uma discriminação. E Jesus está na casa de alguém que não era uma pessoa arrependida. Né? Ele não está na casa de uma pessoa arrependida. Ele está na casa de uma pessoa que era descrente, era um fariseu. Entendeu? Por causa que nas outras mulheres, elas estão na casa de pessoas crentes nele. Pessoas convertidas. Então, eles não podiam discriminar a mulher, porque aquela mulher já era uma crente em Jesus. Eles estavam discriminando a ação dela, o valor do vaso. A gente entende muito bem com essa colocação. E aqui, o foco do diálogo aqui já é
a mulher, a resposta que Jesus vai dar aqui é em relação à mulher. Nas outras mulheres, a resposta que Jesus dá é sobre a discriminação do valor daquele vaso, né? Daquele óleo. A preocupação era o dinheiro gasto ali, né? Dinheiro gasto. Aqui não. Aqui já a discriminação é em relação à mulher, por causa que o diálogo vai caminhar por outra circunstância. E respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz: dize-a, mestre, um certo credor tinha 2 devedores, né? Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Qual deles? Aquele que se julga. Você já percebeu pessoas que às vezes têm uma vida totalmente dissoluta e ele crê em Jesus, mas ele vem com uma disposição tão grande para o Evangelho. Ele vem com disposição tão grande, né? É o que acontece na vida de Paulo. Paulo ele se converte indo para Damasco, correr atrás de crente em Jesus, prender crente. Uma distância imensa. Ele sai de Israel para Damasco, para Síria, longe de cavalo, para prender gente, fazer aquilo. Quando ele se converte, Paulo tinha facilidade para isso. Quando ele se converte, o que ele faz? Vou sair pelo mundo pregando. Ele saiu pelo mundo tentando matar os crentes. Aí ele vira, vou sair pregando o Evangelho. Quantas pessoas se converteram no decorrer da história com mais condição financeira e não tiveram a mesma convicção, né? Então Paulo ele se julgava devedor pelo grande amor, pelo grande milagre da sua conversão, né? Então a pessoa, quando ela é isso que acontece aqui, ó. É isso que acontece aqui. Essa mulher se julgava tão ruim que ela é o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer isso aqui: devia muito, porque a dívida todas são iguais, nossa dívida com Deus, mas cada um se julga mais devedor, né? Tem pessoas que a gente conhece e as pessoas são tão boas, né? A gente até pensa assim, só falta ser crente, né? Não acontece isso? Tem pessoas que a gente conhece, pessoas tão boas, a gente acha que, né? Só tão simples, né? Parece até que deve menos, mas deve, aos olhos de Deus, todos nós somos devedores, né? A gente, às vezes, consegue enxergar o valor, quando nós temos sinceridade das nossas atitudes, a gente consegue perceber o quão grande foi o preço pago pela minha redenção, né? Então é isso que nós aprendemos aqui com essa passagem, né? E aí ele vai chegar mais no 43 e vai dizer: Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Aí ele vai continuar aqui na leitura dizendo assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa rogou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isto te digo que os muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que em pouco perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. O foco aqui, irmãos, é perdão e adoração. Lá nas outras passagens, só falava de adoração, porque já era alguém salvo pelo Senhor. Maria, uma salva pelo Senhor, né? E aquela outra mulher, que a Bíblia não fala o nome, mas também uma salva pelo Senhor. E aquilo que a gente disse no início,
ele esteve aí ele vai reclamar sobre a atitude daquele fariseu. Ele não ia nem tocar nesse assunto, eu creio. Mas houve necessidade de tocar nesse assunto. Pode falar. Ela não tinha muito, mas o melhor que ela tinha, ela ofereceu para o Senhor Jesus. Isso aí. Você viu que ela guardou ali, às vezes, uma vida toda ali, para uma coisinha melhor para ela, ela ofereceu para o Senhor com todo amor e carinho. Com certeza. Isso foi... porque o Senhor não exige... Ele não exige essas ações. Ele não exige essas ações. Né? Mas cada um sente que eu posso melhorar ou sacrificar por amor ao Senhor. Aparecer. O Senhor não exige nada de cada um de nós. Mas cada um de nós temos que pesar e analisarmos o que eu posso sacrificar pelo grande amor que o Senhor teve por mim. Né? Tem pessoas que têm que sacrificar desejos complicados. Quantas pessoas se converteram ao Senhor e eles tiveram que sacrificar os seus vícios? Sacrificar os seus vícios. Né? Não é fácil. Para mim que não bebe, é fácil passar na frente do botequim, dar joia para a moçada e ir embora, ser tranquilo. Mas uma pessoa que viveu uma vida de consumo de álcool, é um sacrifício muito grande ele deixar aquilo. Né? Então, o cara diz que a ação nossa em adoração ao Senhor, o Senhor não vai exigir medida de cada um. Né? Ele não vai exigir medida de cada um. Quando ele entra na casa, quando ele conversa com aquele jovem rico, sabe o que ele fala com o jovem rico? Vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue. Porque ele sabia aonde o coração daquele jovem rico estava. Logo mais à frente, ele vai entrar na casa de um senhor rico. Você lembra quando José na casa de um senhor rico? Ele não pede nada para lá. Você lembra qual senhor rico ele entra? Quem chuta o nome aí? Senhor rico que ele entra na casa dele não exige dinheiro dele. Né? Subiu na árvore. Zaqueu. Subiu na árvore. E vai na casa de um velho rico. E chega na casa do velho rico, ele fala, hoje vem salvação dessa casa. Ele não fala nada com dinheiro com Zaqueu. Porque o problema do Zaqueu não estava no dinheiro. Ele não tinha problema com o dinheiro. Portanto, ele, por isso, quando na vontade, ele fala assim, ó, se eu defraudei alguém, eu restituo. 4 vezes mais, né? 4 vezes mais. E vou dar metade dos meus bens para o pobre. Né? Aquilo ali, irmãos, não, aquilo ali é o resultado da salvação. É resultado da salvação. Se eu melhorei como pessoa, se você melhorou como pessoa, se você está lutando contra os seus desejos pecaminosos, é resultado da salvação. O resultado da salvação nos conduz a uma vida baseada naquilo que o Senhor ensina. Não é? Resultado da salvação. E essa mulher aqui, ela vai ter essa atitude de arrependimento e de adoração ao Senhor. E o Senhor vai transmitir para ela o que ela alcançou. Pode falar. Essa mulher é uma missão muito grande para nós, porque às vezes a gente quer dar o resto. Sim. E ela levou as primícias, aquilo mais importante. Mais que valioso. ela tinha, né? É um desejo do coração mesmo. Deus não nos vê como teu homem. Com certeza. Né? Isso Porque com certeza ela tinha outras coisas. Podia ter falado assim, não, tem dois objetos, vou levar para o Senhor Jesus. É isso aí. Mas foi aquilo de mais valor, as primícias que nós devemos oferecer. Aí fica essa briga aí, né?
Dá 10% ou não dá 10%? Dá 10% ou não dá 10%? Né? Você está preocupado com isso? Se vai dar 10%, se vai dar 10%? Né? Vale qual o sentimento que você tem? Qual o sentimento de retribução ao Senhor? 10% não é nada? É sua presença, sua paz? O Senhor não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que o seu coração tem desejado e buscado. Qual tem sido suas atitudes em relação à pessoa do Senhor. Né? É essa a intenção. Só para a gente concluir, irmãos. É isso aí. É o resultado da salvação. Né? É o resultado da salvação. Entendeu? Esse é o entendimento, né? Só para a gente concluir, caminhar para o final aqui. Por isso digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. E disse-lhe ele a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa o pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Salvação é um ato de Deus. E ele diz para ela: a tua fé te salvou. A tua fé não vai te salvar. A tua fé, ela tem a sua fé, ela tem ela nos dá salvação. A tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Né? E o que a gente vai fazer daqui para frente vai representar muito daquilo do que eu tenho crido, né? Vai representar muito daquilo, esse reconhecimento da frase que o Lucila leu. Né? Pode falar, irmão. Irmão, eu há tempos atrás, mas eu tenho intercedido a Deus já há tempos, e veio. Não estou deixando essa luta escapar, não. Mas sobre o meu filho, sobre a conversão dele. E eu já tive a oportunidade de pregar para ele muitas vezes. E de maneiras que eu tenho fé de ver ele ser um cristão no amanhã. Amém. Agora, só que eu estou tendo uma resposta já. Que o meu neto, o primeiro, ele já se converteu. Amém. E está morando com ele debaixo do mesmo teto. Entendeu? Aí já é um começo da operação de Deus. Então eu tenho fé que amanhã ele lá, pai desse meu neto, que ele venha a se converter. Eu não deixo essa luta de mão beijada. Vou interceder, outra de vida, vou interceder a Deus pela conversão. Isso aí. Deus vai nos conduzir a isso. Que Deus te abençoe, irmão, te conceda o desejo do seu coração. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém?